Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo da Quaresma, um momento muito especial. Desde a semana passada, estamos acompanhando na liturgia diária evangelhos, trechos do Evangelho de São João, que vão nos fazendo subir na direção da Páscoa. Vão nos fazendo compreender como existe uma luta anunciada já no prólogo entre a luz e as trevas. A luz da Boa Nova, a luz do Evangelho, a luz da identidade de Jesus, a luz da salvação, enfrenta as trevas do pecado, do orgulho, da soberba, do mundo, da iniquidade, que se opõem, que rejeitam, que não aceitam acolher a luz, se sentem as trevas denunciadas, aflitas com a presença da luz. Nesse 5º domingo da Quaresma, a oração da coleta é de uma extraordinária beleza. Ela faz com que nós peçamos a Deus a alegria de caminharmos na mesma caridade que levou Jesus Cristo a entregar-se à morte pelo mundo. Ou seja, se pede que Deus nos conceda o mesmo Espírito que moveu Jesus, essa doce alegria, a alegria da salvação, a alegria que brota do amor eterno de Deus, do amor fiel de Deus, do amor que vence todos os obstáculos para salvar a humanidade. E nós queremos realmente, de todo o nosso coração, pedir ao Senhor esta graça, a graça de caminhar, concluir a nossa Quaresma, caminhar na direção da Páscoa, nessa doce alegria, nessa alegria serena, nessa alegria que vem do céu, nessa alegria própria do amor, a alegria de saber que nós estamos morrendo para nós mesmos, morrendo para as expectativas do mundo, morrendo para o pecado, para vivermos uma vida nova, uma vida santa, uma vida de filhos de Deus, uma vida livre de todo mal, uma vida melhor. Sim, queridos irmãos e irmãs, essa alegria deve nos acompanhar ao longo dessa 5ª semana da Quaresma. Essa serena, doce alegria deve nos acompanhar até a Páscoa. A alegria do amor. A primeira leitura de hoje, esse trecho do profeta Jeremias 31, de 31 a 34, ele começa fazendo referência a uma nova aliança. É a única vez que no Antigo Testamento aparece esse termo, nova aliança, que vai reaparecer em Lucas e em São Paulo, quando eles narram a instituição da Eucaristia. Jesus associa na narração de Lucas e de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, essa ideia de nova aliança ao cálice do seu sangue, ao seu sacrifício de amor que o leva a derramar o seu sangue, entregar a sua vida pela humanidade. E essa nova aliança, esse termo que aparece apenas esta única vez no Antigo Testamento, em Jeremias 31, ela significa não apenas uma aliança mais recente, mas esse adjetivo nova designa também uma aliança superior, uma aliança definitiva, uma aliança que estava sendo esperada há muito tempo pelo povo de Israel e que em Jesus Cristo será selada pelo seu sangue, pela sua vida ofertada na cruz. Será superior àquela que Deus selou com o seu povo no Sinai, depois de ter libertado o seu povo do Egito. Porque agora o Senhor vai libertar o seu povo do verdadeiro faraó, do demônio, do pecado, da morte. O Senhor vai libertar o seu povo daquilo que o faz escravo, daquilo que o subjuga, que é o pecado. O homem, a mulher experimentam essa escravidão. O pecado escraviza o homem. E Deus vai libertar o homem, a mulher, o seu povo,
do pecado por meio de Cristo Jesus. Essa aliança que Deus vai selar com o seu povo, ela é impressionantemente descrita no trecho que nós lemos. Se diz que ela vai ser escrita no coração de cada membro do povo de Deus. Ela não vai ficar mais escrita na pedra, fora, como uma realidade extrínseca, mas ela vai ser escrita no coração. Deus vai infundir no coração do homem e da mulher que aderem a Cristo a lei e do Novo Testamento, que pode ser resumida, como bem Jesus o fez, no amor a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e também no amor ao próximo como a nós mesmos. Ela vai ser infusa em nossos corações por meio do Espírito Santo, que vai, como um mestre interior, nos ajudar a viver esta lei de dentro para fora. Não vai ser mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito Santo vai nos ajudar a cultivar a obediência filial, vai nos ajudar a viver com fidelidade a aliança que agora temos com o Senhor em Cristo Jesus, a nova aliança. O Espírito Santo infuso em nossos corações vai nos ensinar a lei e o seu cumprimento, seu perfeito cumprimento, que é no amor, que acontece no amor. Outro detalhe presente na primeira leitura aparece no versículo 33, uma fórmula que é muito comum no Antigo Testamento. Para descrever essa nova aliança, Deus diz: serei seu Deus e eles serão meu povo. Esta fórmula, ela é também conhecida como fórmula da aliança, e esta fórmula tem algo de muito significativo. No Egito, na ilha de Elefantina, que fica no meio do rio Nilo, onde existia uma comunidade judaica muito forte, muito importante, foram encontrados trechos de manuscritos judaicos. Entre eles, um trecho que nos apresenta a fórmula do casamento judeu. Fórmula da troca do consenso entre o esposo e a esposa durante a celebração religiosa oficial do casamento. E essa fórmula, ao contrário da nossa cristã, ela prevê que apenas o homem, o esposo, fale. O consenso da esposa é tácito. Ela, estando ali, ela está dizendo o seu sim ao seu esposo. E o seu esposo, ele diz então: eu serei para ti o teu esposo, e tu serás para mim a minha esposa. Ou seja, essa fórmula da aliança, ela, de certa forma, é uma fórmula esponsal. Deus revela que ele ama o seu povo, como os profetas tinham dito, por meio de Oséias, o próprio Jeremias e também Ezequiel. Deus ama o seu povo como um esposo que ama a sua esposa. O povo de Deus é como uma esposa. Mas esse povo de Deus, infelizmente, Oséias deixa isso bem claro, é uma esposa adúltera, porque costuma a praticar a idolatria. E a idolatria é comparada com a prostituição. É como se o povo de Deus fosse uma esposa que se entrega à prostituição, ao adultério, mas Deus a ama tanto que age sempre com misericórdia, oferecendo-lhe a possibilidade de experimentar o seu amor, que pode recriar todas as coisas. Essa ideia de recriação aparece no Salmo responsorial. O Salmo 50, um salmo que nos acompanha de um modo muito especial nesse tempo de Quaresma. Ele tem como refrão na liturgia de hoje: criai em mim um coração que seja puro. Sim, Deus, ele tem o poder, como esposo, ele pode operar e nos dar um coração novo, como o profeta Ezequiel dizia, deixarmos de lado um coração de pedra
né, para assumirmos um coração de carne que o Senhor nos dá, ou como o profeta Jeremias na liturgia de hoje fala, Deus pode infundir em nós um espírito, pode escrever dentro do nosso coração a lei da nova aliança. Então Deus, ele pode recriar o nosso coração, ele pode nos dar um coração novo, um coração puro. Vejam, um esposo, quando vê a impureza da sua esposa, ele pode amá-la, mas ele não tem o poder de purificar o coração da sua esposa. Ele pode amá-la, ele pode propor a ela um caminho de purificação, mas ele não pode purificar o coração da sua esposa. Deus, o esposo de Israel, o esposo da igreja, ele tem o poder de purificar o nosso coração. Se o nosso coração tende à idolatria, tende ao pecado, tende ao orgulho, se nós reconhecemos o nosso coração como idolátrico, né, ou como adúltero, né, um coração iníquo, nós podemos apresentar como uma esposa, por assim dizer, arrependida, o nosso coração, a nossa vida ao nosso esposo e deixar que ele opere. Ele é o Todo-Poderoso, ele pode criar em nós um coração novo, um coração puro. Ele pode nos dar de novo um coração virgem, um coração reto, um coração santo, um coração cheio de amor, que é o que nós queremos neste tempo de Quaresma. Na segunda leitura se afirma, por meio do autor da carta aos Hebreus, o modo com o qual Jesus selou esta nova aliança. Jesus selou esta nova aliança dirigindo preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E aqui a gente tem uma descrição muito bonita, dizem os estudiosos da carta aos Hebreus, da paixão e da morte de Jesus. A gente pode pensar até no Getsêmani. Aqui o autor da carta aos Hebreus está descrevendo o Getsêmani de um outro modo. O Getsêmani que enfatiza o aspecto orante da paixão de Jesus. Jesus reza no Getsêmani e depois Jesus se entrega, sofre, sempre nesse mesmo espírito da oração do Getsêmani ao longo da sua paixão, da sua crucifixão e morte. Então aqui se apresenta Jesus que sofre, que clama, que chora, Jesus que derrama as suas lágrimas por amor para salvar a humanidade. Podemos fazer uma pergunta, já que nessa frase que lemos se fala que Jesus reza aquele que era capaz de salvá-lo da morte, mas então a oração de Jesus não foi atendida? Jesus rezou com tanta intensidade, a oração dele não foi atendida? Sim, ela foi atendida. O Senhor pode nos livrar da morte de dois modos. Ele pode evitar que a morte nos atinja e ele pode vencer a morte nos ressuscitando. Entendam, Jesus ele veio para ofertar a sua vida. O Evangelho de hoje recorda isso. Jesus ele veio para entregar a sua vida para a salvação dos homens, né? Então Jesus ele veio para isso, foi precisamente para esta hora que eu vim, diz Jesus no versículo 27 do Evangelho de hoje. Jesus precisava beber o cálice do sofrimento, o cálice da salvação dos homens, mas o Pai que ouvia as suas preces vai livrá-lo da morte, vai tirá-lo da morte, vai ressuscitá-lo no terceiro dia. Então, sim, Jesus foi atendido por causa de sua entrega a Deus, como diz a parte final do versículo 7 da segunda leitura de hoje. Mais adiante se diz que, sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus. E aqui vale a pena uma palavrinha. Esse versículo poderia nos confundir um pouco, poderia fazer crer que Jesus ainda não tinha aquela obediência perfeita, né? E a obediência do Verbo, a obediência do Filho eterno de Deus, ela é ontológica, ela é perfeita. Então Jesus ele tinha uma obediência perfeita, filial, mas na sua humanidade
na sua humanidade, Jesus precisava demonstrar total adesão também aos projetos do Pai. E essa total adesão que ele precisava demonstrar, por assim dizer, provar, passar pela prova, né? Ele vai comprovar que ele tem essa perfeita obediência também na sua humanidade ao Pai, por meio do Getsêmani, da sua paixão, da sua morte, né? Da sua crucifixão. No nosso dia a dia nós temos um exemplo muito feliz, eu acredito, que nos ajuda a entender essa relação entre aprender e provar. Numa escola, as crianças, depois de um certo tempo, tendo aulas, têm que comprovar que aprenderam. Elas têm que dar uma prova de que elas aprenderam. E elas são submetidas a uma avaliação. A avaliação é uma prova de que aquele aluno, de que aquela aluna realmente aprendeu a matemática, aprendeu a física, aprendeu a química, aprendeu as regras gramaticais da língua portuguesa, por exemplo. Mas, vejam bem, no texto que nós temos, então, o que o autor da carta aos Hebreus quer nos dizer é que a humanidade de Jesus deu essa prova de que ela realmente tinha uma obediência perfeita à vontade do Pai. É uma obediência humana, criatural, uma obediência perfeita da humanidade de Jesus à vontade salvífica do Pai. E essa obediência total de Jesus Cristo, Deus e homem, à vontade do Pai, é, digamos, a fonte da nossa salvação. E aqueles que creem em Jesus Cristo, como a segunda leitura recorda no final, eles são chamados a uma obediência de fé. Pela fé, eles devem também obedecer o Pai, obedecendo Jesus Cristo, obedecendo os impulsos do Espírito. O crente, o homem que crê em Jesus Cristo, que adere a Jesus Cristo como seu Salvador, deve imitá-lo na sua humanidade. Deve ser um homem, uma mulher, um filho, uma filha obediente ao Pai, que percorre o caminho da vontade do Pai. O caminho da vontade do Pai, que para nós é viver bem esta quaresma, é nos convertermos, é abrirmos mão do pecado, é fazermos penitência, é jejuarmos, é crescermos no amor fraterno, na atenção para com os pobres, pela esmola, pela caridade e também na oração, na vida de oração, sem a qual não se progride na vida espiritual. O Evangelho de hoje nos traz uma grande lição, né? Jesus Cristo, no capítulo 12, nós estamos no finalzinho daquilo que se chama no Evangelho de São João o livro dos sinais, que vai até o capítulo 12, onde aparecem 7 grandes sinais, que são das bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro, que são como uma escada convidando o homem a crer. E aí aqueles que creem vão ser introduzidos no livro da glória, quando vai se manifestar a hora de Jesus, a glória de Deus, por meio da cruz e da ressurreição de Cristo. Eis então que, diante de todas as dificuldades que Jesus e seus discípulos enfrentam, principalmente na relação com as autoridades judaicas, acontece algo muito interessante. Jerusalém começa a receber, por causa da festa que está se aproximando. Que festa é essa? A festa da Páscoa, né? Começa a receber estrangeiros, né? Judeus vindos, oriundos de vários lugares, de várias regiões ali do entorno do Mediterrâneo, principalmente, né? E aí muitos deles falavam grego, né? E aí alguns deles se aproximaram de Filipe e de André. Interessante, porque Filipe e André são 2 nomes gregos. Talvez isso tenha, de certa forma, atraído a atenção daqueles que queriam ver Jesus, conhecer Jesus, queriam, né, ver a face de Jesus, como os judeus tinham desejo de ver a face de Deus. Eles queriam ver a face desse homem de Deus, Jesus Cristo, né? E aí André
e Filipe provavelmente ficaram muito entusiasmados, né? Depois de tantas dificuldades, de repente nós temos estrangeiros, judeus de outros lugares interessados em Jesus. A fama de Jesus está crescendo, o nosso movimento pode crescer, pode se tornar um movimento internacional, pode se expandir. Talvez até eles tenham pensado, né, assim, numa certa glória humana. Olha, vamos ver, aqueles que se opõem a nós vão ver como a nossa doutrina, como o nosso mestre realmente é convincente, como essa doutrina realmente tem um grande valor. Nós vamos ter discípulos espalhados aí pelo mundo inteiro, mas quando eles anunciam para Jesus o que está acontecendo, eles levam um banho de água fria, como se diz, né? Por quê? Porque ao anunciarem a Jesus esse interesse por parte de judeus que vem de fora, que é uma espécie de antecipação daquilo que há de acontecer depois. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, o Evangelho vai, né, se difundir de uma forma sobrenatural, também a partir da colaboração dos apóstolos, e vai chegar a judeus e a gentios, né, de todas as línguas, de todas as proveniências, né, de todos os lugares. Mas Jesus, ele, antes de, por assim dizer, acolher aquilo que vai ser a vitória que vem depois, Jesus recorda o caminho do esvaziamento, o caminho da cruz que é necessário percorrer. E aí Jesus usa aquelas palavras que introduzem sempre algo muito importante que ele tem a dizer, que ele quer que os seus discípulos registrem, não esqueçam, que no Evangelho de São João vem sempre com essa estrutura, né? Em verdade vos digo, amém, amém, eu vos digo, se o grão de trigo não cai na terra, não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Vocês já estão olhando para o futuro, para o sucesso, mas, meus queridos, o futuro, o sucesso, a expansão do cristianismo tem como base a minha morte. Eu, como Jesus então compara a sua vida a um grão de trigo, eu, como um grãozinho de trigo, primeiro vou ficar sozinho e vou morrer e vou entrar na terra, vou ser colocado num sepulcro, vou parecer um derrotado, vão pensar que tudo acabou, vou ser humilhado, vou ser maltratado, mas eu vou dar a minha vida por amor, na obediência à vontade do Pai. E dessa entrega de amor, dessa entrega filial, então vai nascer a obra nova. Vai ser selada a nova aliança. Um tempo novo vai começar a partir da minha morte e depois da minha ressurreição. A minha ressurreição vai ser o início dos frutos, frutos de vida que Deus oferece para toda a humanidade. Jesus, ele não está procurando a glória dos homens, como na semana passada nós vimos que era uma preocupação de alguns que estudavam as Sagradas Escrituras, né, que estavam buscando mais a glória um dos outros, né, serem admirados uns pelos outros. Mas Jesus, ele busca a glória de Deus. Vejam que esta passagem bíblica é um remédio para o nosso orgulho. Nós que muitas vezes queremos percorrer a via do orgulho, a via da soberba, a via da grandeza. Jesus, ele se esvazia. Jesus, ele se faz pequeno. Jesus, ele compara a própria morte com um pequeno grãozinho que se deixa conduzir pela vontade de Deus, que vai cair na terra, que vai morrer e que vai frutificar abundantemente a glória do Pai, né? Então, Jesus Cristo, ele revela que diante dessa morte que se aproxima, como a segunda leitura, né, nos recorda, a sua humanidade sofre, a sua humanidade, ela
padece, Jesus ele vai dizer: me sinto angustiado. Mas o que vou fazer diante da morte que se aproxima? Vou pedir ao Pai que me livre desta hora? Não, foi precisamente para isto que eu vim. Eu vou pedir ao Pai que Ele glorifique, o seu nome. Vou pedir ao Pai que Ele manifeste a sua glória através da minha cruz e da minha ressurreição. E eis que o Pai, então, através, até oferecendo um sinal, da natureza para todos aqueles que estavam por ali, as pessoas entenderam a voz de Deus que ressoava como se fosse um trovão, ou como se fosse um grande barulho que indicava algo sobrenatural, talvez um anjo falando com Jesus Cristo, O Pai então responde ao seu filho, mostrando que ele está ao lado do seu filho. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Sim, o Pai manifestou a sua glória através de Jesus Cristo, por exemplo, no batismo, lá no Rio Jordão, por exemplo, na transfiguração, mas há de fazer ainda algo maior. O batismo e a transfiguração preparam o grande mistério central da nossa fé, a ressurreição de Cristo, como São Paulo escrevendo, aos Coríntios, no capítulo 15, diz: se Cristo não ressuscitou, sem sentido é a minha pregação e vã é a vossa fé. Então, a ressurreição de Cristo é um pilar essencial, da obra salvífica e da nossa fé cristã. Jesus Cristo termina o evangelho de hoje, e essas palavras podem soar de alerta para nós, porque o demônio ele quer evitar que nós vivamos bem este final de Quaresma. O demônio vai fazer tudo para nos distrair na vivência da nossa fé cristã, nestes dias que antecedem a Semana Santa, que já começa no domingo que vem, com o Domingo de Ramos, num tempo tão difícil de pandemia, muitas igrejas fechadas, as celebrações não estão ainda 100% garantidas, muitos desanimam nesse caminho, o demônio parece que está ganhando espaço e controlando a situação, mas não. Jesus Cristo diz com toda clareza: é agora o julgamento deste mundo, agora o chefe deste mundo, o demônio e a sua maldade e as suas pompas, ele vai ser expulso, e quando eu for elevado da terra, na cruz, atrairei todos a mim. Um novo povo vai ser formado aos pés da árvore da cruz, dessa árvore da vida nova, dessa árvore do bem, dessa árvore da misericórdia. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Uma morte por amor, uma morte obediente, uma morte filial, uma morte que é salvação para todos nós, poder de Deus e salvação para todos nós. Que Deus abençoe a nossa semana e que a Virgem Maria nos ajude a trilhar este caminho até a Páscoa que se aproxima. Amém.